Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada, mediante a fé e que está em paz, perfeita paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. É o Cristo que, segundo as Escrituras, nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia, porque está escrito em Hebreus 10:14, que Cristo, por único sacrifício, ele já nos aperfeiçoou para sempre. Creia, em Cristo nós temos todos os nossos pecados e delitos perdoados, sejam do passado, do presente ou do futuro. Creia em Cristo e como diz as Escrituras. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho, da justiça da fé, no qual nele eu creio, nele eu vivo firmado e edificado para a glória de Deus, dando sempre crédito ao Evangelho depois da cruz. Vamos ainda hoje tratar ainda a respeito do tema o anticristo. É um tema que tem enganado o povo de Deus com uma falsa mensagem dizendo que este anticristo é um homem e que está para se manifestar. E com esta espera, o povo de Deus vem sendo enganados com doutrinas várias, estranhas, não entendendo o que a palavra de Deus se refere ao anticristo. O anticristo não é um homem, como muitos estão esperando, mas o anticristo sempre foi um sistema religioso, político e ganancioso de homens perversos e maus. Gistelmo, mas o sistema que se diz evangélico, baseado em teologias humanas, diz que o anticristo é um homem e que a igreja deve esperar que este homem está por vir e que ele vai enganar a todos. É mentira. A palavra diz que nos dias dos apóstolos, este sistema que é chamado de anticristo já estava presentemente no mundo e que aguardava somente que fosse afastado aquele ou aqueles que o detinha lá fora. Diz a palavra que haveria um tempo em que ele deixaria de operar no mundo e viria para dentro da igreja para trazer doutrinas várias e estranhas que a Bíblia chama de um falso evangelho, de um falso Cristo e de um falso espírito, trazendo mensagens que estão antes da cruz, que não tem como apresentar o homem e a mulher de Deus perfeitos, perdoados, justificados e salvos para sempre, porque o Evangelho antes da cruz revela que Cristo ainda não veio em carne, que Cristo não pagou o preço e leva muitos que dão crédito a qualquer espírito a viver um falso evangelho que está antes da cruz, que depende de obras, de sacrifícios, de campanha disto, campanha daquilo, dizendo que Cristo não veio ainda em carne. Quem são estes ou estes? Estes é o que a palavra chama de o espírito do anticristo. Confira esta verdade em 1 de João, no capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim: Amado, não des créditos
não descrédito a qualquer espírito, antes provai o espírito para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos, não poucos, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus com letra maiúscula. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? É de Deus. Versículos 3. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito de quem? Do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, Gistelmo, o sistema do próprio anticristo, que é chamado de evangélico, estão esperando um homem se manifestar, cujo nome, dado por eles mesmos, é anticristo. Mas a palavra, aqui em 1 de João, acabamos de ler, que não é um homem, é um sistema que é espiritual, que é do anticristo, que operava no dia do apóstolo fora da igreja, negando que Jesus Cristo veio em carne. Eles estavam fora, como disse João, presentemente está no mundo. Mas a palavra de Deus diz que haveria um tempo, depois da partida dos apóstolos, e principalmente depois da partida de Paulo, este espírito do anticristo iria entrar na igreja para ensinamentos que a Bíblia chama de doutrinas várias e estranhas e levar o crente a apostatar da fé, ou seja, viver um evangelho como João disse aqui, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. E confessar que Jesus Cristo não veio em carne é exatamente viver um evangelho de obras, de sacrifício, participando em lugares que se chamam igreja, de campanha disto e de campanha daquilo. Gistelmo, haveria mesmo tempo em que este sistema chamado por João de anticristo, eles viriam e entraria na igreja, em parte da igreja, sim. Qual a igreja? A igreja que não dá crédito. A igreja que não dá crédito ao Espírito de Deus e dá crédito a qualquer espírito. Estes espírito que a Bíblia chama em 1 de Timóteo, no capítulo 4, versículos 1, que diz que o Espírito de Deus expressamente avisou aos apóstolos, está lá escrito, que nos últimos tempos, alguns, não todos, apostatariam da fé para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, diz a palavra que houve um tempo que ele estava fora da igreja, estava no mundo, diz a palavra, e que haveria um tempo, depois da partida dos apóstolos, e principalmente a partida de Paulo, estes espíritos iriam entrar ou penetrar no meio do povo de Deus. Veja esta verdade em Atos, no capítulo 20, versículos 29 e 30, que diz: Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, Gistelmo, a época desta manifestação do anticristo dentro da igreja só seria depois da partida dos apóstolos, sim, e depois da partida principalmente de Paulo, sim, afirma as escrituras. Este sistema, que é na Bíblia chamado de um sistema que hoje, pelo próprio engano do sistema evangélico, diz que o crente tem que esperar um homem que está para vir aí, cujo nome é Anticristo, e ele há de enganar a todos, quando na palavra está escrito que ele não engana a todos, ele engana aqueles que menosprezam ou que não dá crédito
ao Espírito de Deus e passa a dar crédito a qualquer espírito que vem com doutrinas várias estranhas, que vem negando que Jesus Cristo veio em carne, através da prática de obras, sacrifícios, campanha disto, campanha daquilo, como se Cristo não foi ainda sacrificado por nós e que Cristo não é suficiente como Salvador e sustentador da nossa salvação. Então, este sistema, com as suas teologias de homens desviados da verdade, que penetraram uma boa parte e em parte da igreja, daqueles que despregam o espírito e a sabedoria predestinada de Deus, passam a dar ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E tem como uma vida, não por fé, mas uma vida que depende de obras, sacrifícios, campanha disto e campanhas daquilo. Fique atento que tem muito ainda a ser dito a este respeito. De acordo com a palavra de Deus, que o anticristo não virá, ele já está presente no mundo. E depois da partida dos apóstolos, entraram em uma boa parte da igreja de Cristo, levando a igreja de Cristo a viver um evangelho, crendo no engano de que Cristo ainda não veio em carne. E levam muitos e muitos a viver no engano, crendo e confessando e ainda pregando para outros que Jesus Cristo não veio em carne, duvidando de tudo aquilo que Cristo fez por nós, duvidando principalmente da nossa salvação, que é eterna e que não se perde. Fique atento, vamos estar aqui tratando ainda a este respeito e revelando na Escritura a manifestação deste sistema que a Bíblia chama de anticristo, que não é um homem, que virá e que presentemente sim já está no mundo. Creia, igreja, graça e paz.